Olá, no programa de hoje, Meio Ambiente com Renata Franco, eu vou conversar com o Wagner Pires, que é CEO da empresa Wagner Pires Consultoria e Treinamento, uma empresa de consultoria em pastagens que atua em toda a América Latina. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, Renata? Um prazer estar com vocês. Prazer é meu, Wagner. Obrigado. Conta um pouco para a gente, né? Eu já te apresentei aqui brevemente, mas conta para a gente um pouco da sua trajetória e do que você faz. Bom, eu atuo já há 36 anos trabalhando com pastagem. Me especializei em pastagem na Exalc e presto consultoria em propriedades em praticamente quase todos os biomas do Brasil e na América Latina. E também realizo treinamentos, palestras para produtores, para técnicos, para ajudar o pessoal a melhorar a pecuária como um todo. E a minha área de atuação, eu sou específico em pastagem, para recuperar e intensificar sem degradar. Que bacana. E acho que já que, né, o agro, a questão aí de pastagem está tão em voga ultimamente, quais são os principais desafios, né, para uma pecuária sustentável? Renata, veja bem, a intensificação ela é necessária e ela se tornou uma obsessão do produtor. Isso aí começou a fervilhar, a ebulir no mercado, e todo produtor, todo pecuarista começou a ter a vontade, a ansiedade de intensificar o seu negócio. E aí mora o problema, porque quando você tem o gado, ele extrai nutrientes, ele suga da natureza para que ele se desenvolva. E quando você intensifica, você põe mais gado na fazenda, aumenta mais ainda a extração. Então, aí o pecuarista tem que entrar, se harmonizar com esse conceito e ir trabalhando na reposição desses nutrientes. Então, o maior desafio para nós, o que é? É a gente intensificar a pecuária brasileira, como ela vem se intensificando, sem aumentar a degradação. Pelo contrário, diminuir. Nos últimos anos, Renata, nós estamos diminuindo as áreas de pastagem, estamos entregando áreas que eram de pecuária para a agricultura e estamos aumentando o rebanho. Como que isso é possível? Com o incremento de tecnologia e o uso correto do solo e da pastagem. E aí é onde é o desafio para nós. Eu acho que, né, você colocou, e daí se a gente pegar um pouco aí do histórico, da questão ambiental, a gente vê que tem um viés aí, uma vertente do crescimento populacional, que demanda cada vez mais, né, a questão de alimentos, se a gente parar para pensar, e do outro lado a gente tem a questão da legislação e da proteção ambiental, que também se coloca como importante, né? Então, são dois pesos aí que, na verdade, a gente tem que equacionar essa questão. E muito interessante esse trabalho, porque, de fato, você consegue alcançar uma maior produtividade com a pecuária no menor espaço, né? E talvez como até a devolução aí para áreas, para a agricultura, também talvez para áreas de maior proteção ambiental, né? Como reflorestamento, preservando de fato o meio ambiente, né? Eu costumo dizer muito, Renata, que a sustentabilidade ela não existe. Por quê? Se você partir da premissa que a população mundial ela todos os dias aumenta, a necessidade de se produzir mais alimentos no nosso planeta é obrigatória. Então, como você vai ser sustentável se você, todos os dias, você tem que trabalhar para produzir mais e melhor? É difícil. É difícil. Tá? Então, e ainda entra uma série de questões
ambientais em cima. Então, isso tudo acaba sendo agravante e tendo uma complicação. A nossa pecuária brasileira, Renata, ela carrega uma imagem muito pesada de degradação Sim. Porém, Renata, isso no decorrer dos anos, isso vem mudando, vem criando, está surgindo cada vez mais uma conscientização por parte do produtor rural, parte do pecuarista, para ele produzir sem degradar. E existe uma pressão econômica muito grande sobre o Brasil. Por quê? Porque países do primeiro mundo, vamos assim dizer, eles têm um problema grande, que eles têm que manter o produtor deles no campo, não pode deixar haver um esvaziamento do campo. E como fazer isso? Se a nossa carne, que é produzida a pasto, ela é mais barata do que a deles. Os nossos custos de produção são mais econômicos. Então, a briga é grande. E aí, o que acontece? Esse pessoal fica tentando segurar e barrar o Brasil. Lá atrás, a gente tinha uma pressão sanitária, que era em relação à fitose. Gradativamente, o Brasil foi fazendo a lição de casa e a fitose deixou de ser um problema, né? Ser um problema. Resolveu-se. A hora que eles começaram a perceber que isso não era mais uma barreira, entrou a barreira ambiental. E a barreira ambiental, Renata, ela é mais agressiva, ela tem respaldo da população mundial. E a pressão é muito grande em cima do Brasil. Mas atrás de tudo isso existe o quê? O interesse econômico em travar o agronegócio brasileiro. Esse que é o grande problema. E, Wagner, com essas tecnologias de produção sustentável, o plano setorial, né, de adaptação e baixa emissão de carbono na agropecuária, chamado ABC+, ele tem a meta de reduzir a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas no setor agro, né, até 2030. Fala um pouquinho mais nesse projeto, porque eu acho que ele acaba complementando isso que você está falando da questão da pecuária sustentável, né, do uso sustentável aí da terra. Renata, veja bem, a gramínea forrageira, ela tem um comportamento extremamente favorável à pegada de carbono, ao sequestro de carbono. Por quê? Porque quando você tem uma pastagem, e essa pastagem está alta, está bem em ponto de pastejo, você tem muita folha e você tem muita raiz. Quando o gado entra sobre essa pastagem e corta as folhas, a planta entende que ela não necessita daquela quantidade de raiz, que o consumo dela de água diminui muito. E as raízes morrem. Quando a raiz morre, Renato, todo aquele carbono que está lá no solo, ele vai se transformar em matéria orgânica. De pronto, a planta começa a fazer fotossíntese e começa a desenvolver folhas novas. No processo de fotossíntese, o que a gente tem, Renato? A gente tem a transformação da energia luminosa em energia química, que é o açúcar. Nós temos o sequestro de carbono e a emissão de oxigênio. Isso é extremamente favorável. E a raiz volta a crescer, Renata, e depois morre novamente. Então, o que acontece? Quando nós temos uma pastagem degradada, Renata, como nós temos muitas áreas ainda no Brasil, porém, ela está diminuindo gradativamente, nós temos aí sim, nós temos um balanço de carbono negativo. Nós estamos perdendo. Tá?
Porém, quando a gente consegue arrumar a pastagem e intensificá-la, a gente passa a ter um balanço positivo. Nós sequestramos mais do que emitimos. O gado pode soltar pum à vontade que não vai ter problema. A compensação de metano acaba sendo menor do que o muito menor. E isso já foi provado pela Embrapa em diversos trabalhos. E o que acontece? A gente só não consegue acelerar mais ainda esse processo, por quê? Por causa de interesses econômicos. O pessoal, se o Brasil acelerar muito o seu desenvolvimento na pecuária, o Brasil vai inundar o mundo de carne e de grãos e de alimento. Por quê? Porque nós temos condição de liberar mais áreas para a agricultura, para a integração lavoura-pecuária, para produzir mais grãos e vamos produzir mais carne de qualidade. E, com isso, vai gerar um problema econômico nos países do primeiro mundo. Uhum. E esse sequestro aí, né, de carbono, ele é possível você ter um projeto aprovado pela ONU e obter, né, uma remuneração aí por esse sequestro, correto? Com certeza, é possível. Porém, ele é traumático e difícil a nível do produtor. As exigências são muito grandes e a burocracia acaba esbarrando nela. Muito grande, né? Não há uma... Tudo é muito bonito no papel, Renato. Mas na hora de entrar na prática e dar esse direito ao nosso produtor rural, a gente não consegue. Olha, Renata, no Brasil, nós temos áreas de até 80% de reserva. Ninguém nos remunera por isso. Uhum. Nós temos APP. Ninguém nos remunera por isso. Então, para fazer todo o processo de intensificação de uma fazenda, é caríssimo, Renato. Caríssimo. Hoje, 1 quilômetro de cerca está mais de 15 mil reais para você fazer. E 1 quilômetro não é nada. Para você adubar e melhorar a qualidade de uma pastagem, é extremamente oneroso, porque o fósforo é caro, o potássio agora está caríssimo com esse problema que nós estamos enfrentando, nitrogênio, o Brasil é deficitário. Então, todos os nutrientes, de uma maneira geral, o Brasil ele mais importa. Então, a gente acaba ficando refém dos outros países. Dos outros países. E o que você acha que precisaria... Oi? Pode continuar. Nós temos condições, Renata, de, com certeza, em 2030, atingir essa meta traçada do sequestro de carbono. Porém, nós precisamos ter um pouquinho mais de respeito com o nosso produtor, com a nossa carne, com o nosso agronegócio, para que haja uma contrapartida no mercado. A minha pergunta, acho que era exatamente nesse sentido, né? O que você vê que seria necessário para a gente fomentar ainda mais essa questão, né, da pecuária sustentável e para que o produtor tenha, talvez, um acesso maior à questão dos benefícios, né? Ou pelo recebimento aí de crédito de carbono, ou pagamento por serviços ambientais. Na sua opinião, o que falta? Renata, falta, sabe o que é? Boa vontade política. Por quê? Porque a maior parte dessas ONGs, desse pessoal que bate no Brasil, em todos os sentidos, falta eles virem e andarem no Brasil e verem o que está sendo feito. E entenderem as nossas necessidades. Porque ser pecuarista na Europa é muito fácil. Agora, você ser pecuarista no Brasil, você tem problema de estradas, você tem problema de impostos, você tem problema de mão de obra, você tem problema de combustível, tudo é complicado, Renato.
Então, o que acontece? Se a gente, mesmo com todos esses problemas, nós estamos crescendo, estamos atendendo o mundo com uma carne de qualidade. O desmatamento, ele existe, Renata, ele existe, mas não é o grande vilão do desmatamento. Há muito tempo já não é mais o produtor rural. O produtor rural, ele descobriu que se ele arrumar a fazenda dele, ele aumenta 3 vezes a área dele, Renato. Eu tenho clientes que saíram de 0,9 unidade animal para 2,8. Olha o tanto, mais de uma vez você dobrou 150% de aumento. E isso é possível, isso é rápido da gente conseguir. Porém, isso demanda investimento. Investimento, né? E assim, pensando nessa questão do investimento, que ela acaba se fazendo necessária para você ter uma pecuária mais sustentável, ainda assim é possível, né? Ao mesmo tempo que ela é sustentável, ela também ser rentável, né, para o bolso aí do pecuarista? É possível, Renata. Nós temos cases que mesmo com